Começamos o dia aqui em Ouro Preto. Vamos sair para conhecer a cidade. Estamos aqui na Praça Central, a Praça Tiradentes. Vamos fazer um tour aí e tentar mostrar para vocês. Valeu! Meu nome é Caiodê, eu sou ouropretano, nascido e criado aqui na cidade de Ouro Preto e atuo há alguns anos como guia de turismo, apresentando o novo aos nossos visitantes, o novo que é antigo ao mesmo tempo. E estamos aqui próximo à igreja de Nossa Senhora do Pilar, essa uma das igrejas mais importantes do país, considerada das mais belas artes do período colonial. Então é uma igreja que infelizmente não vamos visitar no dia de hoje, mas que aconselho a vocês todos a procurarem aqui visitá-la. Inclusive, se quiserem vir no horário 0800, 7 horas da manhã, todo dia tem missa, às 7 horas da manhã. Ela é, além de uma das mais belas artes do Brasil colonial, uma das mais ricas igrejas do país, uma igreja que já teve cerca de 430 quilos de ouro e prata na decoração. Ela é também, foi na verdade uma das obras mais rápidas do período colonial, um templo que levou apenas 22 anos para ser construído. A construção teria iniciado em 1711, data da sedição de Vila Rica, da tomada de Vila Rica, também podemos dizer a data da emancipação de Vila Rica, e a obra foi inaugurada, a igreja foi inaugurada em 1733. Então foi pouquíssimo tempo para a execução dessa obra aí, que é uma das, como eu já disse, uma das mais belas artes do Brasil colonial. Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar. Esse é o nome atual dessa igreja hoje. Dividimos o passeio da mídia em duas etapas para que fique mais dinâmico. Aqui eu vou passar para vocês apenas contabilidade, quanto foi tirado de ouro, em que foi investido o ouro, vou mostrar registros aqui e explicar. Depois a parte interna da mesa, vocês vão conhecer o outro lado da história, que é a parte mais importante, tratamento, perfil físico, expectativa de vida, um pouquinho da estrutura, a parte técnica de conhecimento africano, isso é o mais importante do lado dele. Os dados que eu tenho em mãos aqui são dados trazidos de Portugal para cá, são dados trazidos pelo jornal Estado de Minas no ano de 2005, essa é a fonte. Retrata apenas a cidade de Ouro Preto, não o Brasil inteiro. E fala como se fosse só 100 anos, mas eu vou explicar isso mais para frente. Aqui mostra que de 1700 a 1800, Ouro Preto produziu 650 toneladas de ouro. Isso eu estou falando de oficial. Contrabando existiu, a estimativa aqui dada é de 300 toneladas. É estimativa, 792 quilos de ouro por mês, a terceira linha, e 26 por dia. Toda essa produção não é resultado só dessa mina, é resultado de todas. Dentro da cidade de Ouro Preto, não sei se já foi dito pelo Caiodê, são 2.040 minas registradas, em um raio de 35 km. Então a cidade é oca por baixo, basicamente. Então são essas 2.040 minas que produziriam essas toneladas. Quando nós somamos aqui o contrabando oficial, total é 950 toneladas de ouro, então em 100 anos em Ouro Preto. Isso, segundo a pesquisa, é equivalente a 1/3, que mostra aqui, de 1.500 a 1.800. Eu brinco dizendo que o Eldorado tinha que ser aqui, porque aqui não é uma lenda como um país vizinho, aqui foi concreto, é um registro. Mas nem tudo eram flores no período, nem para Portugal também não seria. Do oficial aqui em cima, Portugal arrecadou, segundo a pesquisa, para guardar em seus cofres apenas 105,
E essas 105 toneladas que Portugal de fato arrecada é com a cobrança do imposto, que na época tinha o nome de quinta do ouro, quinta parte de 100, que é 20%. O dono da mina achava um absurdo pagar 20% para o governo. Associa isso a uma coisa ruim, então no que era quinta do ouro se torna quinta dos infernos, gerando revoltas como a dos próprios inconfidentes. Né? Os inconfidentes no período não se rebelaram apenas devido a 20%, mas sim devido a tudo que era cobrado. E aqui dá mais um exemplo, ó, 60 toneladas. As 60 toneladas que está por último aqui é resultante da cobrança do que deveria ser uma doação, tinha o nome de dízimo. Não era doação, era obrigatório ser cobrado junto do quinto em Ouro Preto na casa de fundição e não ficou nas igrejas do Brasil e de Portugal, está no Vaticano. Compreenderam? Então 10 está no Vaticano, 20 em Portugal, segundo os dados. Porcentagem de resto vão falar de 70, que não tem registro. Aliás, tem registro, mas o fato é que não ficou com os donos das minas. Eles trabalhavam aqui basicamente para se manter. Portugal, então, de fato, levou tudo. Portugal cobrava por tudo. Ó. Cobrava data aurífera, que era um tipo de concessão para explorar o turismo, compra autorização para ter escravo, alimentação. Não sei se foi dito também, esse vale onde a cidade cresce, aqui, né, de um lado é Serra dos Pinhais, do outro Serra da Mantiqueira, são montanhas que fazem parte do quadrilátero ferrífero, então quer dizer que é minério de ferro, é um solo infértil. Então você pode ver que não tem cultivo de nada. Então tudo vinha de fora, chegava mais caro que o ouro. Então foi uma forma de levar muito ouro. Depois também teve a derrama. Sabe o que foi a derrama? A partir de 1851, Portugal começou a cobrar os impostos compilados no que chamavam de 100 arrobas. Um arroba é 15 quilos, então era 1.500 quilos cobrados por ano. Ninguém dava conta de pagar. Aí entrava na sua casa e levava tudo que você tinha. Então chamaram isso de derrama. Eu não associo o nome ao acontecido, mas enfim, é o que chamavam. Né? Durou só um ano, porque ninguém dava conta de pagar, né? Também começou o declínio financeiro dos donos das minas a partir daquela data. Então, ou seja, Portugal leva tudo. Portugal não fica com tudo, que é uma outra história que eu vou explicar. E aqui mostra 32,3 bilhões de reais. Esses bilhões é quanto seria o oficial em 2005, mas de 2005 até hoje, né? Por questão de inflação, imposto, o ouro aumenta e diminui o valor. Eu não sou economista, eu não sei dar um número, mas eu acredito que seria no mínimo o dobro do que estava ali. Né? Já passa da casa dos bilhões. Bom, Portugal leva tudo, Portugal não fica com tudo. Quem foi o grande beneficiário? Inglaterra. Vou explicar. Mostra aqui que de 1735 a 39, com apenas 4 anos, a Inglaterra levou sozinha de Portugal 42 toneladas. Em 4 anos. Em 100 anos, a igreja levou 60 toneladas, lembra? Em 4, a Inglaterra levou quase a mesma quantia. Então, de fato, ela foi a grande beneficiária. Lembra que eu falei que aqui retratava a exploração como se fosse só 100 anos, né? Mas, na verdade, ela começou em 1700 e parou em 1878, que foi a abolição, o principal motivo de parar. Em 188 anos de exploração, a Inglaterra levou 60% do que era produzido. Lembra que faltavam 70%? 60% já está com a Inglaterra. Que não foi roubando nem ganhando como presente, mas recebendo como pagamento. Por exemplo, a Inglaterra protegeu as colônias de Portugal para Portugal, protegeu o Brasil contra espanhóis e holandeses, e a nossa história está no didático. Ajudaram contra Napoleão e a invasão francesa no ano de 1808, transportando a família real portuguesa para cá. Se refugiaram no Rio de Janeiro, no mesmo ano. Isso também está na nossa história, didático. Depois também teve o Tratado de Comércio, na época conhecido como Mito, e depois vulgarmente, popularmente, como Panos e Vinhos, que foi uma loja feita entre nações no mundo. A Inglaterra deveria fornecer tecido e Portugal pagaria com vinho. Mas a gente consome mais tecido do que eles bebiam vinho. Então o pagamento acabava sendo em ouro também. Então foi a maior dívida e também além do maior tratado. Então, ou seja, a Inglaterra terceiriza a mão de obra, recebe o pagamento em ouro e assim ela fica com 60%. Desses 60%, parte ela guardou, mantém a economia, que até hoje de fato a Inglaterra é uma potência. Parte ela usou para ajudar a financiar a Revolução Industrial. Olha a importância que existe então na história das minas de Ouro Preto para o Brasil e o Brasil para o mundo. O ouro brasileiro nas mãos dos ingleses mudou o planeta, que foi o acontecimento dos últimos 300 anos. Além de que a nossa formação geológica, mais o conhecimento do africano escravizado, que eu vou mostrar para vocês lá dentro, fez de Ouro Preto uma das primeiras maiores corridas pelo ouro aí da nossa história. Compreenderam? Então vamos só recapitular antes de encerrar. 10 Vaticano, 20 Portugal, 60 Inglaterra. Restam 10, que não tem registro. Então aqui são estimativas que eu vou dar, tá? Que 5 estaria no Brasil, que é madeira folheada a ouro, que é dado pelos pesquisadores, né? O que temos as igrejas, basicamente. 5 saqueadas ainda por piratas, que teve isso na história, né? Piratas existiram. Alguns espanhóis, franceses, maioria inglês. Então, de novo, até para os piratas, a Inglaterra leva a maior parte, o Brasil ficou com nada. É nada. Pega o raciocínio, ó. Dízimo está no Vaticano, né? Não está na igreja, que é o quê? A oferta extra-dízimo. É aquela doação que você faz no lado da missa para levantar o templo. E o templo é o quê? Uma instituição católica, que não é brasileira. O Brasil ainda, entre aspas, expõe uma coisa que não é sua, então o Brasil não fica com nada. Aí eu pergunto para vocês, tem alguma novidade? Desde 1500 só vendemos a laranja e compramos o suco, né? Estamos batendo recorde aí, né?
Deixamos de ser colônia só de Portugal, tivemos a evolução, hoje somos colônias do mundo inteiro. As principais empresas que pegam matéria-prima do Brasil, que é consumida, a gente compra mais caro, são de fora. Ou são são privatizados ou capital aberto ali, né? Você pode chegar a comprar uma ação, mas de fato não é brasileiro. O Brasil vende laranja, compra o suco 6 vezes mais caro no mínimo. Tranquilo até aqui as informações? Então pronto. Olha, essas informações aqui são sem custo, tá? São dados que vão ajudar para vocês na visita da cidade e também da minha. Para fazer a visita, então, agora a gente vai acertar as taxas, eu vou fornecer touca higiênica e capacete. O guia, no meu caso, que sou eu no caso, né, o guia da minha está incluso no preço. A gente pode fazer vídeo, pode fazer foto e ser iluminado e ventilado. Nós vamos ficar o trajeto tudo. Tá bom? Legal, tá? Trabalho. Tem os donos aqui, essa mina, ó. Então, o GG é o dono. Esse ali é o Chico Rei, esse aqui é Chico da Silva. São os amiguinhos dele, que vem pra comer. Oi, Nenezinha. Oi? É a namoradinha dele. São todos humanos. Eles têm convívio com... Vamos parar aqui pra gente dar continuidade aqui com a fala. Cuidado para não escorregar, tá, gente? Sim, senhor. Bom, gente, então, eu disse, manualmente a escavação, mas tem um padrão, olha só. Teto em formato de arco. Assim tem uma distribuição do peso para as paredes. Paredes próximas, como está, não precisam de escora nem coluna. Então mostra que eles já chegavam aqui com uma casa. Em seguida está ok, fácil para começar a atividade. Então, olha isso. Mostra que eles buscam uma organização. O ambiente era muito insalubre, como eu disse, um espaço confinado. Eles eram escravos. Eu não preciso detalhar o que a escravidão foi, eu acho que vocês já sabem, né? Então, ou seja, sofriam. O que pudessem fazer para amenizar seu sofrimento, eles fariam. Como usa um armáriozinho, um passarinho que salva suas vidas. Então é fácil deduzir também que aquele boato que falam por aí de que corpos ficavam aqui dentro depois que morriam, que urinavam e ficavam aqui dentro, são coisas que não aconteciam, né? Eles tentavam melhorar o ambiente, não piorar mais essa situação, certo? Tranquilo até aqui? O método sedimentar, então ele enfolheia, você vê aqui no teto as plaquinhas, as camadas, então a argila também se forma como quartzo entre as camadas. Então ela sai junto com a mineração. Lá fora eles conseguem separar essa argila para diluir em óleo de baleia. E usavam também clara de ovo, que ajudava a dar liga no pigmento. Então faziam tinta mineral. Ouro Preto foi pioneiro também não só na extração de ouro, mas também de tinta mineral, usando argila como matéria-prima. Chamavam a tinta de ocre de Vila Rica. Ocre é um dos primeiros... aliás, ocre eu não sei a origem da palavra, na verdade. Essa é a verdade, eu não sei a origem da palavra. Mas Vila Rica foi um dos primeiros nomes que a cidade já teve, antes de chegar em Ouro Preto. Né? Teve vários nomes, várias etapas. A iluminação consiste de uma forma simples, né? Lamparinas ou candeeiros, recipientes de barros preenchidos com óleo. Usavam um pavio de tecido ou de palha trançada e acendia. Só que o fogo consome oxigênio e o óleo gera fumaça, que é tóxica. Daí, para medir o nível de oxigenação, não tinha tecnologia, usam passarinhos. Fala do canário porque é conhecido mundialmente, mas era qualquer pássaro preso em gaiola e pendurado aqui em cima. O pássaro menor, pulmão mais sensível, ele morre primeiro. Morreu um pássaro, então eles saem apagando as lamparinas para não produzir fumaça e espera a fumaça exalar naturalmente, o oxigênio entrar e voltam de novo, como outros pássaros. Até aqui, 160 metros, que é onde a gente tem liberação para receber visitação. Daqui para frente a mina continua. São vários túneis que eu vou descrever e vou mostrar. Nós não damos segmento porque seria de joelhos e cotovelos no chão, mas não temos autorização também, né? É o seguinte, ó, parte do que vocês não ouviram. Togo, Gana, Benin e Congo trazem a mão de obra especializada, lembra disso? Só que não só o conhecimento dessa região que chamava de Costa da Mina buscava, também o perfil físico, é o que eu estava falando. Quem vinha trabalhar na minha cidade tinha que ter de 1,40 a 1,60 no máximo, tinha que ser pequeno, tinha que ser magro, porque o foco na mineração não é força, não adianta eu ser forte e arrebentar com a maior marreta se eu não sei estruturar. Então primeiro técnica e aquele é o resultado. Arco estreito, não a altura, só a dimensão dos túneis, tá? Então,
era exigido porque eles se chocavam no caminho, que é o que eu expliquei também, entrando e saindo com peso, igual formiga, o peso na cabeça, né? Então tem que ter um avanço rápido. Então, além do conhecimento, exigia o perfil físico. Por isso, quem trabalhava na minha região era sempre esse, pequeno, magro e minerador. Lavoura de cana-de-açúcar eram maleses, altos, fortes, né? Um perfil de povo diferente, que eram muçulmanos, letrados, poliglotas na época, então uma cultura diferente. Litoral carga e descarga de navios, um outro povo de outra região, fazendas de café, os domésticos. Então traz o povo todo da África para cá, chega no Caso Valongo, no Rio de Janeiro, ele é distribuído de acordo com a necessidade de cada região pelo físico e conhecimento. Tá? 3 túneis para lá e o da direita ali embaixo. Os 4 têm aproximadamente 90 centímetros de altura e 50 de largura. Eu sempre fiz o que é aproximadamente porque não tinha metro. Então ele não é padrão. Às vezes ele aumenta, às vezes diminui muito. Tá? Então porque media na braça, né? Então, é mais ou menos isso. O fato é que esses túneis são pequenos devido ao filão. O filão sobe, eles sobem, o filão desce, eles descem, lembra? Sim. O filão está na altura do meu joelho. Tá? Não sou geólogo para explicar tecnicamente, mas ele está ali, baixinho. Então diminui a dimensão do túnel, ganha avanço, mas um adulto mesmo pequeno não tem essa agilidade. Então usavam crianças, filhos de escravos. No período de escravidão era escravo. Trabalhava como adulto, receberia a mesma punição de adulto. Vejam bem, no planeta, desde que o homem escravizou o homem, começa ali com os eslavos escravizados, né, por isso vem a palavra slave, né, que é escravo, os primeiros povos assim, escravizados. Então o que acontece? Desde que o homem escravizou o homem, escravo é escravo independente de sexo e idade. E aqui não seria diferente envolvendo o ouro ainda, né? Mas tem uns poréns. Só homens, não permitiam entrar mulheres, alegando que mulher traria má sorte causando desabamento da mina. Superstição. Realidade é que a mulher teria facilidade maior do que o homem de roubar o ouro. Cabelo, nas unhas e partes íntimas. Então inventa uma história e põe medo. Ela não entra e não rouba. Repete a mentira, se torna verdade. Hoje é superstição. É tipo falar que manga com leite faz mal. Isso. Leite era comercializado, o escravo consumia o leite. Ele tinha que parar. E a fruta era de graça. Entenderam? Então eles inventam as histórias na época, repetem, se torna verdade e superstição. E até hoje o pessoal do Minha interior... avó não faz vitamina. Eu sou... A exploração de Ouro Preto, então, ela começa em 1698, vou implementar aqui, né? Mas isso começa fervorosa mesmo em 1700, que foi o início. Mas ela para com a abolição em 1888, porque não era mais viável continuar a exploração devido a ser de 3 a 5 gramas de ouro mais ou menos por tonelada de material. E a partir daquele momento, sem mão de obra escrava, não compensava mais, que não dava para pagar operários. Então para devido à abolição e não por falta de ouro. Ouro existe, não pode ser explorado porque além de patrimônio, é uma área habitada. E fora as empresas modernas pegam o minério e levam ouro, então como um subproduto. Né? Tranquilo? E aí, amor, gostou? Demais. Pimenta no dos outros é refresco? Cara, você viu que as escadas são, tem a umidade aqui da... Tem. É úmido. É. Cara, coitados dos escravos, maluco. Ai, Cuidado ainda bem que eu tô de capacete. com a cabecinha. E aí, amor, gostou?